Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é dia 25 de maio de 2019. Nós queremos ler a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo de número 12, versículo 20. Alguns gregos solicitam falar com Jesus, mas não conseguem. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Irmãos, aqui nesse texto, nós sabemos que havia ali uma festa, né? Provavelmente aqui é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, onde vinha nações, diversas nacionalidades ali para a adoração. E ali tinha uma comitiva da Grécia, né? E nós sabemos que a Grécia, ela é o berço da civilização. Os maiores filósofos ali eram da Grécia, né? Os estoicos ali, os epicureus. E nós sabemos que Sócrates, Platão, Aristóteles eram gregos. Então os gregos, quando eles chegaram ali em Jerusalém, eles ficaram admirados de ver os grandes ensinamentos de Jesus e os judeus rejeitando ali. Judeus ali, eles rejeitando Jesus, e os gregos pensaram com eles: bom, vamos levar esse homem para a Grécia. É necessário que esse homem esteja na Grécia. Imagine Jesus na Grécia. Os gregos, eles eram receptivos a grandes homens sábios. Então Jesus na Grécia ia fazer uma grande revolução ali. Mas Jesus, ele tinha um objetivo para cumprir. Ele tinha uma meta para cumprir. Qual que era a meta de Jesus? Morrer na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade. Então, a pergunta é: Satanás, ele queria que Jesus não morresse, ou Satanás queria que Jesus não morresse? Na verdade, Satanás, ele queria que Jesus morresse. Satanás queria que Jesus morresse, mas não na cruz. Mas não na cruz, porque ele sabia que ao morrer na cruz, Jesus morreria pelos pecados da humanidade. Então, se nós formos dar uma apanhada geral na Bíblia, nós vamos ver que sempre Satanás tentou desviar Jesus desse projeto. Primeiro ali, bem no início ali, né? Satanás já tentou ali, ali na época ali de Faraó, quando o Faraó mandava matar todas as crianças de sexo masculino. Por quê? Porque do sexo masculino ali viria a nação de Israel, e da nação de Israel viria o Salvador do mundo. Então ali os irmãos sabem que Deus teve ali que esconder Moisés ali, e Moisés foi o grande libertador, não é? E assim por diante. Quando chegou na época de Jesus vir ao mundo, a mesma coisa aconteceu. O rei Herodes mandou matar mais de 2.000 crianças, morreu ali no dia que Jesus nasceu. E Satanás, ele sempre quis tirar Jesus do objetivo dele. Satanás, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Melhor do que muitos crentes que não lê Bíblia, que não conhecem de Bíblia. A maior parte dos crentes hoje não lê Bíblia, não jejuma, não ora. Fica o dia inteiro em grupos de WhatsApp, em Facebook, querendo pegar tudo mastigadinho, mas ninguém está querendo estudar a palavra de Deus. Ninguém quer buscar conhecimento dentro das escrituras sagradas. É desse jeito que está funcionando a coisa hoje.
Hoje em dia existe um espírito de perturbação hoje no meio do povo de Deus, é muita perturbação. As pessoas estão muito perturbadas. As pessoas não querem saber de ler Bíblia, não jejuam, não ora. Fica o dia inteiro nos grupos de WhatsApp, ou no Facebook, ou no YouTube, pesquisando no YouTube, pegando coisas mastigadas, comendo até comida estragada, porque no YouTube tem muita comida ruim no YouTube. É verdade que tem muita comida boa no YouTube, mas tem muita comida que não presta no YouTube. Então você tem que saber discernir, meu irmão. Então, Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a fundo. Então o que ele faz, né? Ele cita o Salmo 91 ali fora do contexto, porque ele conhece a Bíblia. Quando ele na verdade, quando ele levou Jesus ali para cima daquele pináculo, ele queria que Jesus suscitasse. Porque se Jesus tivesse suscitado ali, Jesus teria morrido. Se Jesus tivesse pulado do pináculo ali, Jesus teria morrido. Por quê? Porque Jesus, ele estava ali como homem, ele tinha humanizado. Então Jesus não cumpriria o propósito dele, que era morrer pelos pecados da humanidade na cruz do Calvário. Jesus não fez isso. A mesma coisa acontece lá na cruz, quando Jesus estava pendurado ali, Satanás já estava quase perdendo aquela batalha. Na verdade, Satanás, ele queria que Jesus morresse, mas não na cruz. Jesus morresse de outra forma, menos na cruz. Então, quando aquele ladrão manda Jesus descer da cruz ali, se Jesus tivesse feito isso, Jesus poderia ter feito. Mas aí Jesus deixaria de cumprir os propósitos de Deus e não cumpriria as escrituras, principalmente de Isaías 53. Então Jesus morre ali pelos pecados da humanidade, os irmãos sabem disso, não é? E através da morte de Jesus nós fomos lavados e remidos no sangue dele, mediante a fé, quando nós aceitamos a ele como nosso único e suficiente Salvador. A mesma coisa acontece aqui. Então os gregos, eles querem levar Jesus para a Grécia. Eles querem levar Jesus para a Grécia. Se Jesus tivesse ido, Jesus poderia ter feito isso. Bom, aí vamos embora para a Grécia, já que esse povo aqui em Israel não me quer aqui, vamos embora. Jesus teria ido embora para a Grécia, só que aí ele fazia a vontade do inimigo, porque Jesus, sendo Deus, ele sabia que por trás daquela maracutaia dos gregos ali de levar Jesus para a Grécia, era o inimigo que queria aquilo, porque Jesus tinha um propósito. Então, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer-lhe a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, o que Jesus manda dizer para os gregos? Olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então o inimigo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele nunca desiste da batalha. Quando ele vê Jesus morrendo ali, ele pensou assim: bom, esta eu perdi, mas eu não vou desistir. Então o que ele faz? Bom, se Jesus agora ressuscitar, toda a humanidade vai ressuscitar. Foi o que Paulo falou ali em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, também ninguém vai ressuscitar. Então Satanás inventa uma outra mentira, dizendo que Jesus não ressuscitou, dizendo que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E é divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, Jesus, ele tinha um objetivo. Qual que é o objetivo de Jesus? Morrer pelos pecados da humanidade na cruz do Calvário. Então a resposta é: Satanás não queria que Jesus morresse. Na verdade, ele não queria era que Jesus morresse na cruz do Calvário. Jesus poderia ter morrido em qualquer lugar, menos na cruz. Porque ao morrer na cruz, ele derrotou a serpente. Ele pisou na cabeça da serpente, meus irmãos. É por isso que nós temos a vida eterna. Jesus tinha um propósito para cumprir, ele cumpriu na cruz do Calvário. Jesus manda dizer para os gregos, então: é necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ressuscita. E graças a Deus que ele morreu, ressuscitou pelos pecados da humanidade, e está sentado à destra da majestade, conforme Hebreus 1, versículo 3. E muito em breve ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, que os irmãos tenham um ótimo sábado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.